Nós decidimos escolher o tema de violação da privacidade. É um tema muito recorrente atualmente, já que diversas pessoas têm seus dados divulgados na internet e assim acabam sofrendo alguns golpes. Nós conseguimos constatar através de algumas pesquisas que cerca de 86% dos brasileiros têm medo de cair em golpes ou ter seus dados violados. Além disso, aumentou o número de clientes de bancos que sofreram golpes. Isso tudo foi retirado da Febraban. Segundo o MIT, no ano de 2021, aumentou cerca de 493% o número dos brasileiros que sofreram o vazamento de dados. Nós realizamos uma pesquisa que teve com base essas três perguntas. Primeiramente, nós perguntamos se as pessoas se sentiam seguras ao compartilhar seus dados na internet. E apenas 11% delas disse que sim. Isso nós vemos que elas são muito inseguras em relação à internet, né? Além disso, perguntamos se estas já tiveram seus dados vazados e cerca de 35% disse que sim, que é um número muito relevante, mas acreditamos que esse número possa ser ainda maior, porque muitas pessoas já têm seus dados vazados na internet e estas não sabem. E por último, nós perguntamos se elas aceitariam algum tipo de serviço que ajudassem a proteger os seus dados. Cerca de 80% diz que sim e 20% diz que talvez. Esses 20% são aqueles que, na maioria das vezes, colocaram que depende do preço que esse serviço custaria, né? Nisso, nós pensamos no problema, que é o vazamento de dados, e a solução nossa foi um autentificador, um peer-to-peer, criptografado. Como assim? Um peer-to-peer é uma conexão de ponta a ponta sem intermediação de um servidor. Isso faria com que seus dados não fossem vazados através do servidor, porque muitas vezes os hackers entram no servidor e acessam os bancos de dados e assim conseguem obter as informações das pessoas. Já neste conceito, bancos de dados seria armazenado, criptografado no servidor da própria pessoa. Então cada pessoa teria um servidor. E esta solução faria com que diversas pessoas não tivessem seus dados divulgados, porque os hackers, mesmo que eles conseguissem acessar o servidor, ainda estaria criptografado e eles não teriam acesso a isso. O grande diferencial peer-to-peer criptografado que nós pensamos é que ele não é que nem um banco de dados, em que tem um servidor que intermedia a operação entre duas pessoas, e neste caso, um servidor com essa intermediação é mais fácil de ser acessado e ter os dados divulgados, e essa ideia seria muito válida. Por quê? Porque o número de pessoas que teriam seus dados divulgados, números bancários e tudo mais acessados, cairia muito, porque seria muito mais difícil dos dados serem acessados do que um banco de dados comum. Por isso que nós pensamos neste conceito. Ele seria primeiramente desenvolvido e testado dentro da Facens, desenvolvido pelo curso de análise e desenvolvimento de software, junto com o curso de engenharia da computação. E após o processo de teste, seria divulgado para as outras pessoas. Obrigado pela sua atenção.